Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom retomarmos nossos trabalhos. Tudo é cíclico na vida, dia e noite, um dia, o outro dia, uma semana, outra semana, um mês, uma vida, outra vida. O fim não existe. A morte pode ser considerada o fim apenas na matéria, porque o espírito continua, mas mesmo na matéria, sob o ponto de vista atômico, não é o fim. Como sabe a ciência, nada se perde, tudo se transforma. Nada termina, tudo é um eterno recomeçar, uma eterna transformação. É nessa transformação da vida que nós vamos estudar a felicidade hoje. Nessa relatividade. Como poderemos encontrar felicidade? Em tese, se todos procuram a mesma coisa, essa coisa teria que ter sido encontrada. Só não é possível encontrar uma coisa se não sabemos o que ela é. Como você poderá encontrar uma coisa que você não sabe o que é, que você não tem a menor ideia? Não é verdade? Então, desde Sócrates, nós entendemos que a base, o alicerce de qualquer reflexão, de qualquer estudo, de qualquer conhecimento é dominar, é estabelecer claramente os seus conceitos básicos. De forma que, se você é um profissional de saúde, você precisa saber ter uma reflexão aprofundada do que seja saúde, e assim de educação, e assim de guerra ou de paz. Toda reflexão, todo estudo, toda ação requer clareza conceitual. Por causa dessa contribuição de Sócrates até hoje, quem quer que realize um estudo científico precisa clarear os seus conceitos, para aí sim o seu avanço se tornar claro, sólido, consistente. Ora, o ser humano busca a felicidade, mas precisamos demais refletir sobre o que vem a ser a felicidade. Hoje vamos tentar algum avanço nesse sentido. Estamos no capítulo 1 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A 4ª parte tem por título Esperanças e Consolações. O capítulo 1 tem por título Punições e Prazeres Terrenos. Fomos ensinados
fomos formados numa concepção de mundo de prêmios e castigos, céu e inferno, graças e desgraças, especialmente no campo religioso, mas abrangendo a matriz da educação familiar e da educação escolar, abrangendo a organização do trabalho, suas remunerações, suas promoções, suas punições e demissões. Por toda parte, na verdade, essa concepção está presente. O auto-boicote, a mágoa, a culpa, os sentimentos mais tóxicos partem de uma necessidade de punir aqueles que erraram. De forma que a concepção se volta contra nós mesmos, como um impeditivo, um bloqueador de felicidade. Como compreender, como avançar no conceito de felicidade? Vamos ver a contribuição dos espíritos hoje? Certamente, como temos visto em tantas questões, luzes serão lançadas sobre essa palavra que simboliza a programação existencial do ser. Todos nós queremos a felicidade. Se refletirmos e se dermos consistência para o conceito de felicidade, daremos consistência ao nosso projeto de vida. Vamos lá? Questões 922 e 923. Na primeira, 922, Kardec pergunta assim: a felicidade na Terra é relativa à posição que cada um ocupa. Aquilo que faz a felicidade de um pode trazer a infelicidade de outro. Existe uma parcela de felicidade que possa ser comum a todos os homens? A resposta dos espíritos é a seguinte: a felicidade para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Aqui os espíritos nos dão um conceito de uma felicidade profunda, não superficial, não ilusória. Porque no campo material, na vida material, como eles colocam aqui, a felicidade que nos é vendida pela propaganda, pela sociedade de consumo, é estarmos atualizados, estarmos com a última moda, com o último equipamento. Porque a sociedade de consumo precisa manipular os nossos desejos, a nossa felicidade. Que seria da sociedade de consumo se estivéssemos satisfeitos com o nosso padrão de coisas, nosso padrão de consumo? Pararia tudo. Eles precisam de um sistema que nos mantenha em permanente frustração, desejando sempre mais, uma felicidade sempre inalcançável, um modelo de felicidade que gera infelicidade. Diante disso, diante dessa sociedade de consumo, veja a profundidade do que os amigos espirituais colocaram. Felicidade para a vida material é a posse do necessário.
investigarmos profundamente nossos desejos, retirando tudo aquilo que foi programado, que é desejo dos outros, que nós compramos, que nós assimilamos, o que só pode trazer infelicidade, e o que é uma necessidade profunda. Uma necessidade que merece nos voltarmos a ela, buscarmos sua satisfação, porque não é ilusória, mas verdadeira, não é superficial, mas profunda. Aqui o limite entre o desejo e a necessidade. Desejo que nos é estimulado pelos outros, pela superficialidade, pelo corpo, pela matéria, e um necessário profundo, que vem do espírito, que vem da essência. Essa reflexão é extremamente necessária para todos os momentos da vida, mas muito mais ainda nesse momento em que a sociedade de consumo parece ter atingido o seu ponto mais alto. Necessitando, portanto, que a nossa frustração alcance o ponto mais alto. Se não tivermos meios de trabalhar essa frustração, essa programação mental, estaremos nos autodestinando à infelicidade. No campo moral, ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam, no campo subjetivo, como é importante esse conceito. Madre Teresa de Calcutá, num momento precioso, diz que o sentido da vida nunca esteve entre nós e os outros, sempre esteve entre nós e Deus. Ora, Deus em nós é a consciência. A consciência é o Deus em nós. É a ela que devemos buscar satisfazer. Não há sentido em buscarmos a vitória do outro, a humilhação do outro, sermos mais ou fazermos os outros menores a nós. Essa tem sido a fonte de toda a violência, todas as guerras, todas as disputas. A questão da vida, diz Madre Teresa, é entre nós e Deus, entre nós e nossa consciência. O objetivo factível, verdadeiro e harmonizador, pacificador, é buscarmos a harmonia com a nossa consciência. Essa é a felicidade mental, que é complementada pela fé no futuro. Sem a fé no futuro, nos deixamos tomar pela epidemia que toma conta da humanidade hoje, que é a ansiedade. A ansiedade tem base na dúvida. Nos faz viver como se precisássemos nos defender, nos prevenir, como se a vida fosse ameaçadora. A confiança, a fé no futuro, é a cura da ansiedade. Quem adquire a certeza de que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e que essa vontade de Deus é o melhor para todos nós, é o que nós mais necessitamos, percebe ser um absurdo impor a nossa vontade ao futuro, impor a nossa vontade aos outros. A fé é a cessação das ansiedades, é o fim das violências.
é a abolição do controle que hoje nos angustia tanto controlar a vida, impor a nossa vontade, sem entender ainda ou seja feita a vossa vontade, ensinado por Jesus. Não são contribuições, não são reflexões interessantes? Diga aí. Questão 923. O que é supérfluo para uns é necessário para outros. E o que é necessário para uns é dispensável para outros. E isso conforme a posição que cada um ocupa na sociedade. Por que isso acontece? Respondem os espíritos: isso acontece devido às ideias materialistas que os homens possuem. Seus preconceitos, suas ambições e todos os caprichos ridículos para os quais um dia o futuro fará justiça quando compreenderem a verdade. Sobre essa questão do ridículo, conversamos há um tempo atrás sobre o desenho animado A Turma do Zé Colmeia, que era a Arca do Zé Colmeia, que era uma arca como imaginamos ser a Arca de Noé, só que com uma hélice em cima como de um helicóptero, e que tinha um motor muito diferente. O motor era o Maguila, o personagem de Hanna-Barbera, que era um gorila enorme, muito forte. No caso da Arca do Zé Colmeia, ele era colocado sobre uma esteira rolante e na frente dele um enorme, vigoroso, bonito cacho de bananas, mas que ele tentava alcançar, mas que por estar numa esteira rolante nunca conseguia. A frustração do Maguila fazia movimentar e voar e funcionar toda a Arca do Zé Colmeia. Veja se não é um símbolo fantástico sobre a sociedade de consumo, sobre a felicidade materialista que precisa ser inalcançável e que baseia-se na nossa frustração. Então, a relatividade entre o necessário e o supérfluo, o indispensável e o dispensável, decorre das ideias materialistas que os homens possuem. Seus preconceitos, suas ambições e todos os caprichos ridículos para os quais um dia o futuro fará justiça quando compreenderem a verdade. Um dia o Maguila descobrirá a ridícula posição em que foi colocado, não é? E se libertará da manipulação na qual se situa e se libertará. Continuam os espíritos na resposta. De fato, aquele que possui uma renda de 50 mil libras e a vê reduzida para 10 mil, acredita ser muito infeliz, porque não pode mais conservar o que chama de sua posição social. Ou melhor, ter cavalos, empregados, satisfazer todas as suas paixões, etc. Essa questão da quantidade de dinheiro necessária é muito interessante para estudarmos a felicidade. Quem está acostumado com uma renda altíssima, se reduz essa renda a uma posição que seria alta para a maioria da sociedade, considera-se infeliz, frustrado. Aquele que nada possui, que vive da esmola dos outros,
se tivesse uma renda fixa mínima, se consideraria bem-aventurado. Não é interessante? Assim, essa pessoa que ao invés de uma renda altíssima passa a ter apenas uma renda alta, acredita que lhe falta o necessário. Será que ela tem o direito de se lamentar quando ao seu lado existem outros que estão morrendo de fome e de frio? E não possuem sequer um abrigo para repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, deve olhar para baixo e nunca para cima, a não ser que seja para elevar sua alma ao infinito. Dizemos mais: o homem sensato, como sugeriu a resposta à primeira pergunta, 922, deve concentrar suas necessidades materiais apenas no que é realmente necessário. Estudemos a trajetória de Buda, Siddhartha Gautama. Morava num palácio. Tinha roupas, comidas, as mais variadas, numa quantidade e numa qualidade que fazia o seu projeto de vida caríssimo. A sua residência, suas comidas, suas roupas, seus móveis, seus muitíssimos empregados, faziam a sua renda mínima necessária ser o equivalente ao necessário para milhões. Pois esse homem deixou tudo para se transformar num andarilho, assim como Francisco de Assis, filho de um rico comerciante italiano, largou tudo para vir tornar-se o pobrezinho da Úmbria, que pedia de casa em casa para poder reformar, erguer igrejas. O que é realmente necessário, não é? Jesus conta de si mesmo que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. E apesar de estranharmos a alegria, de não associarmos a alegria a Jesus, o fato é que essas grandes almas, Francisco de Assis, Buda, Jesus, Chico Xavier, são almas felizes. Maravilhosa a história que se atribui a Sócrates, que iria todos os dias até o mercado de Atenas, percorria todas as lojas, todas as tendas, perguntava sobre os mais diversos produtos e nunca comprava nada. Quando perguntado por alguém que observara seus hábitos, ele disse: "Não, eu só venho aqui para verificar de quanta coisa eu não necessito." Imaginemos a felicidade que Sócrates tinha por prescindir, por não precisar de coisas que para outros eram imprescindíveis. Que liberdade ele sentia. Que liberdade nós podemos sentir ao nos posicionarmos longe
dessa corrida do consumismo, da moda, do último equipamento eletrônico, da última tela, do último jogo. Como é bom nos vermos sem algemas, longe da escravatura que nos é imposta por tantos vícios. Estude quantos vícios possui a criatura. Há pessoas que precisam jogar todos os dias. Há pessoas que precisam consumir. Há pessoas que precisam fazer sexo compulsivamente. Há pessoas que precisam comer, que possuem uma fome insaciável. Além da bebida, das drogas, há inúmeras formas de autoaprisionamento. Tenha certeza que cada um desses prisioneiros de si mesmos, quando passam por um processo de libertação dessas pseudo-necessidades às quais ele se escravizava, ou era escravizado, ou as duas coisas, sempre as duas coisas, o fora e o dentro, nos aprisionando nos vícios mais diversos. Cada passo dado no sentido da libertação é uma felicidade. A libertação da ignorância, a libertação do condicionamento da matéria, do condicionamento dos sentidos, dos prazeres. Precisamos demais nos libertar, que essa felicidade seja a cada dia a nossa. Muito bom. Essa libertação, esse alegramento de alma, essa autonomização precisa ser buscada a cada instante. Para isso, precisamos ver com clareza as manipulações mentais, as manipulações espirituais, porque somos todos influenciados espiritualmente, as manipulações do consumismo. Só pode se colocar no caminho da liberdade, no caminho da libertação, aquele que percebe os processos de escravização, subjetivos e objetivos, fora e dentro, no corpo e na alma. Sejamos nós esses lúcidos e avancemos para a nossa felicidade. Muito bem, saudando os amigos aqui, Enir Cajazeira, que assim seja, Eliane Laure, boa noite. Enir Cajazeira diz: a fé e a harmonia espiritual é tudo o que precisamos nesse mundo. Muito bem. Sandra Gomes: eu aprendi a procurar em cada dificuldade um ensinamento de Deus. Me sinto melhor, podem acreditar. Sim, quando julgamos que estamos numa guerra e precisamos nos defender de tudo, precisamos ser mais, ter mais, aparentar mais que os outros, é uma infelicidade permanente. A cada momento Deus está nos dando um ensinamento, a cada momento Deus está nos curando. Quem percebe isso, para de brigar com a vida, para de se queixar de tudo, para de se revoltar e passa a remar a favor da correnteza. Mônica Silva:
lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos que estiverem não só no coração dela, mas nos corações de todos nós, recebam a luz desse momento, a paz desse momento. Lúcia Galvão dá o seu boa noite, Mônica Silva, Emir Cajazeira, Sandra Gomes. A Mônica Silva lembra também das vítimas das guerras, dos desastres climáticos. Que todos esses programados para a infelicidade percebam a sua programação, ajudem outros a também perceber, porque assim estaremos construindo um mundo certamente mais feliz, uma vida certamente mais feliz, mais realizador, mais plena. Um grande abraço a todos e até a próxima!